Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e o assunto são as condições climáticas e eu pretendo conseguir fazer todas as perguntas que eu quero para uma das maiores autoridades que tem nesse país, que é a Samantha Pineda, uma amiga querida. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Por aceitar o convite. E lembrando que sexta-feira passada nós tivemos em 130 países, no Brasil, perto de 55 cidades, manifestações em favor do clima como nunca houve antes no mundo. Exato. E você está chegando de Brasília com novidades em relação a algum encontro lá em relação ao clima. Conta pra gente. Exato. Teve um encontro promovido pela RAPS, que a RAPS é um desses movimentos de escola de políticos que está surgindo no Brasil. Já não era sem tempo, devia ter surgido há muito tempo, que colocou muitos desses parlamentares novos lá no Congresso. E a RAPS fez um encontro exatamente para discutir o que as mudanças climáticas trazem de problemas e o que elas podem trazer de oportunidade para o Brasil e qual que é o papel de cada um. Então reuniu as ONGs, reuniu a academia e reuniu o agro, que quando a gente fala de mudança climática a gente pensa em fatores que contribuem, né? Matriz energética, agro, sempre tocam em desmatamento. Então eu fui lá efetivamente para falar a respeito da sustentabilidade do agro do Brasil. Você participou ativamente desde antes de 2012 no governo Dilma com a implantação do novo Código Florestal. Na verdade, a elaboração do código dentro do Congresso Nacional começou em 2007, 2008, e eu já era consultora da Frente Parlamentar da Agropecuária para questões ambientais. Então a gente participou, foi uma equipe grande, né? Nós participamos da redação desde da primeira minuta até sair em 2012 a redação final do código. Foi uma guerra, mas foi uma faculdade. Participei ativamente. Eu preparei uma sequência para fazer uma historinha com você de perguntas, mas eu vou virar de ponta cabeça. É normal, né, Vamos Edmo? lá. Você não é um cara organizadinho. Vamos virar de assim. ponta cabeça esse negócio já. As queimadas, como é que você recebeu todo esse processo? Porque queimada tem todo ano. Sim. A queimada é inevitável. Sim. Isso em qualquer lugar do mundo. No tem Cerrado calor. é até espontânea. Então, aí é que a gente vai chegar. Tá. Tem calor, tem queimada. Tem seca, tem queimada. Mas como é que você recebeu esse processo mundial contra a Amazônia, ou contra o governo em favor da Amazônia? Como é que você recebeu esse ano todo esse processo que aconteceu? Edmo, por incrível que pareça, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Porque pela primeira vez, o Brasil está sendo protagonista de acordos internacionais de comércio com a União Europeia, de comércio com o Mercosul, de comércio com os Estados Unidos. A nossa relação diplomática com o mundo mudou muito neste governo. Com o primeiro mundo, né? Não é com o terceiro mundo. Com o terceiro mundo empurra a gente com a barriga. empurrava com a barriga. E agora nós estamos nos grandes players do mundo, porque nós sempre fomos gigantes de produção. Mas a nossa relação era com Cuba, com a Venezuela, com outro tipo de interesse. E hoje o interesse comercial do Brasil, falando de um modo, né, diplomaticamente correto, é uma relação de grandes produtores, de grandes exportadores. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. O Brasil sempre está entre o primeiro e o quinto lugar de exportação de milho, de soja, de algodão. As 5 maiores commodities agrícolas exportáveis, o Brasil está sempre lá entre os primeiros. Então é óbvio que no momento em que o Brasil entrasse nessa guerra, alguém ia chiar. A gente acabou de provocar as pessoas que estavam confortáveis na sua zona de livre comércio. E aí alguma reação viria. Por onde iriam pegar? Por aquilo que sensibiliza o mundo e por aquilo que tem muita informação distorcida, a Amazônia.
As queimadas na Amazônia neste ano, eu repito, eu já falei isso, as pessoas questionam, não estão fora da média. Pelo contrário, 2005, 2006, elas foram infinitamente maiores, tanto em número de focos... Mas ninguém fala isso. Ninguém conta, porque ninguém sabe. A opinião sobre a Amazônia brasileira é uma opinião muito leiga, muito apaixonada, muito romantizada. Tecnicamente, são poucas pessoas que falam. Então nós precisamos ir, quem quiser opinar pela Amazônia, entra lá na internet, abre o relatório do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e vê o histórico de queimadas. Nós estamos há 12 anos num declínio de queimadas. Mas aí é onde você abordou muito bem. Alemanha e Noruega, investidores do Fundo da Amazônia, não correm risco, ou não corriam risco com a concorrência do Brasil com esses acordos comerciais. Exato. Então eles foram provocados. Sem dúvida. E por outra... França... Não, a França principalmente. O Macron abertamente. Teve a reunião do G20, que são os pobrezinhos, depois teve do G7, que são os ricos. Na reunião do G20, o nosso presidente foi questionado pela Angela Merkel, da Alemanha, sobre as questões do desmatamento e das queimadas. E ele foi lá e explicou, falou, é assim, ó. Não estamos queimando mais do que devia, estamos tomando providências, esse satélite que faz o monitoramento é ruim, esse governo vai trocar. Então, explicou para ela o que aconteceu. Quando reuniu o G7, a França, o senhor Macron, nem tratou de disfarçar, ele foi lá pedir para tirar o Brasil por conta das questões ambientais. E a Angela Merkel, que nos tinha atacado anteriormente, mas que tinha recebido as explicações e provas do governo brasileiro de que não era esse caos todo, defendeu a permanência do Brasil no acordo. Então, assim, a gente precisa não mais romantizar e ser um bom brasileiro, defender o que a gente precisa defender. Tem que melhorar o cuidado ambiental na Amazônia? Óbvio. Tem que melhorar o discurso hipócrita que sempre tivemos a respeito de meio ambiente. Mas não é o que estão pintando lá fora. O Macron tem duplo interesse, que além da concorrência comercial, ele também tem eleição o ano que vem. Exato. Portanto, ele tem duplo interesse na... E o meio ambiente é uma questão muito de comoção, de pessoas que não interessam. Edmo, quem é contra cuidar de árvore e passarinho? Se for do ponto de vista romantizado, todo mundo é a favor, é um tema fácil, é um tema que eu diria assim, até uma covardia usar isso como bandeira. Mas o governo brasileiro também não ajudou. Então... O time que está no governo brasileiro, a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, é sensacional. A conheço desde que era era secretária de Agricultura do Mato Grosso e Rio. Há controvérsia, enfim, mas tudo bem. O Ricardo Salles tem um conhecimento técnico excelente, o ministro do Meio Ambiente. Mas ele também diz que satélite não diferencia queimada de fogueira. E é verdade. O satélite específico, o DETER, quando ele detecta, ele não apura, ele não mensura. A gente não consegue fazer um juízo de valor só com o DETER. Mas aí eu volto para a pergunta anterior. O governo não ajudou. O governo não ajudou na comunicação. Isso. O governo ajudou na ação, mas a comunicação continua ruim, né? Eu acho que a ação, como leigo interessado, eu acho que a ação foi demorada. Eu acho que quando você está tendo um movimento na sua casa, no seu vizinho, no seu negócio, etc. e tal, que é alheio à sua vontade, eu acho que você tem que se interessar e se reagir posicionar, rápido. reagir. Sim, eu acho que se vai chegar em você, eu acho que você tem que reagir, né? Qualquer que seja a situação. O governo brasileiro demorou para reagir e quando reagiu, mesmo nessa palavra do ministro Ricardo Salles, que eu sei que até você tem relacionamentos importantes com ele, ele solta uma frase e fica vazia essa frase, duvidosa no que diz. Olha, o satélite não diferencia. Funciona. Porque existe no Brasil, o que a gente precisa... Então vamos fazer análise técnica. Concordo com você que a comunicação do governo é ruim, mas do ponto de vista técnico, existem queimadas, e a gente está aqui numa região de cana-de-açúcar, existem queimadas controladas. Hoje em São Paulo não pode mais por conta de um protocolo que foi assinado entre o meio ambiente e o setor da cana, mas no Brasil inteiro pode. A queimada é uma forma de limpeza de pasto, é uma forma de colheita de cana, é uma forma utilizada desde os primórdios, desde índios, para se fazer agricultura. A queimada pode ser tanto autorizada pelo órgão ambiental,
quanto utilizada em alguns lugares e dependendo da cultura sem autorização. Queima controlada é uma técnica, incêndio é outra coisa. E o satélite não diferencia fogueira de queima controlada de incêndio florestal, porque ele não sabe se fazer a leitura se aquela queima é uma queima controlada porque é um fogo circular que tem uma direção ou se aquele fogo é um incêndio. Mas nós temos comprovadamente, por exemplo, na Amazônia ou na Amazônia Legal, vamos chamar de Amazônia Legal, nós temos índios interessados em faturar em algum tipo de desmatamento que é pago a eles valores para que eles calem a boca, etc. e tal, mas também nós temos invasores, vamos chamar assim, né? Grileiros, pode falar, criminoso que mesmo. Provoca o crime e o que me parece, sem a punição, sem a reação que necessária do governo, parece que está aumentando. Os caras estão indo a pontos de... Então aí, olha, pontos super importantes. Primeiro, vamos falar Amazônia Legal. Qual que é a diferença? O bioma Amazônia é só floresta. Quando a gente fala de Amazônia, bioma, tecnicamente, biologicamente, é floresta. Aquela floresta densa e úmida não pega fogo, porque o fogo não entra, porque não tem vento para alimentar o fogo, porque ela é muito fechada. Quando a gente fala de Amazônia Legal, são 102 milhões de hectares a mais que estão inseridos o cerrado daquele ponto. Não é só a floresta densa que fechada. Queima, exato. Por que existe a Amazônia Legal? Por uma questão histórica, 50 anos atrás, quando precisou integrar a Amazônia brasileira, que também foi um conceito equivocado, mas que se aumentou a Amazônia para fins de incentivo fiscal e tributário. Então a Amazônia Legal foi criada. Uma vez que a Amazônia Legal pega fogo e o bioma amazônico não pega, nós temos o fogo do cerrado. A quem interessa pôr fogo no cerrado? A quem não tem título. E aí, primeiro erro do governo brasileiro histórico, não fez regularização fundiária na Amazônia. Porque se você é dono, você não põe fogo. Você cuida, porque você cria gado, porque você planta, porque você vai ter multa, sanção, embargo. Se você não é dono, o problema é de quem, né, chegar depois. Então, falta de regularização fundiária historicamente, falta de combate à grilagem, não só a grilagem, ao garimpo ilegal e à produção totalmente irregular em terras indígenas, que interessa principalmente ao capital estrangeiro, porque realmente tem índio aqui que fala a sua língua local e fala outra língua que não o português. Então foi um erro histórico de condução da Amazônia. A gente precisa enxergar esse contexto histórico para nós conseguirmos entender que esse movimento vai ter um saldo positivo. A gente finalmente vai olhar para a Amazônia com verdade e tomar as atitudes que precisavam ser tomadas. E o presidente também não precisava falar para a senhora Angela Merkel reflorestar a Alemanha, porque se tem um dos países mais reflorestados nesse mundo é a própria Alemanha, né? É verdade. Ele não precisa. Tá ok? Tá ok. Então nós vamos chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco. Samantha, nós estávamos falando com relação à punição. Aí esse governo
começa, eu vou voltar para esse governo, porque as falhas, você fala da falha de comunicação, é verdade, mas tem ações também. O governo diz que diminui a fiscalização, diminui a multa, não só na floresta, no meio ambiente, como também na estrada, quer tirar radar, quer tirar tudo. É uma loucura, eu confesso para você que eu não entendo determinadas coisas, mas votei nele, deixa eu deixar claro que eu votei nele e continuo confiando. Você votou nele ou votou contra o PT? Contra o PT. Ah, então, tá bom. Bom, você pega, por exemplo, hoje, para você ir, o governo, para mandar vistoriar determinadas áreas, para apenar determinada situação, eles comunicam antes onde eles vão multar por ordem do presidente da República. Quer dizer, é mais uma maneira que coloca em dúvida, né, qual é o verdadeiro objetivo da presidência da República. Edmo, é sempre interessante a gente olhar para trás para ver onde nós estamos. Eu trabalho com meio ambiente há 20 anos. Sei que não parece, mas trabalho com meio ambiente há 20 anos. Uma menina, né, Bruno? Mocinha. O que a gente sempre teve no meio ambiente foi um discurso completamente romantizado e volto a dizer, uma palavra forte, mas é isso, hipócrita. Mas o meio ambiente é romântico. Mas não pode ser. Ele tem que ser tratado tecnicamente. Por que o discurso é hipócrita? Porque a gente fala que a gente quer combater os gases do efeito estufa, que a gente quer fazer com que a gente reduza nossas emissões, e aí o governo incentiva o pré-sal. Ele vai desenterrar carbono que está lá centenas de metros lá embaixo, vai jogar aqui na atmosfera. Ao invés de incentivar o etanol, que nós temos aqui no Brasil o melhor biocombustível que existe no planeta, e a gente não tinha uma política de incentivo. Agora tem um RenovaBio que talvez vá funcionar. Nós falávamos de cuidar para o desmatamento, não aumentar e etc., mas a gente nunca pensou que a única forma efetiva, eficiente de nós mantermos floresta em pé é dar valor econômico para ela. Porque o cara que está aqui, não pensando coletivamente, passando fome, se ele puder aumentar 1 hectare da lavoura, se ele puder pegar um bicho que está lá para dar para o filho comer, ele vai fazer. Então é hipócrita a gente dizer que nós vamos passar para o particular uma responsabilidade que ele não tem incentivo para fazer. Todas as propriedades rurais brasileiras têm que ter reserva legal, isso não existe no mundo. São 20% de cada área fora da Amazônia, 35% no Cerrado da Amazônia e 80% de quem estiver na floresta é para preservação. Mas e no município? Não, isso é nas áreas rurais. Sim. As cidades da Amazônia que foram surgindo, elas podem viver de pagamento por serviço ambiental. Pergunta se o Brasil tem uma lei de pagamento por serviço ambiental. Foi aprovada agora, por conta dessa balbúrdia toda, lá no Congresso Nacional. Na Câmara foi aprovada uma lei ruim, que está no Senado, que se Deus quiser vai ser melhorada no Senado. Pagamento por serviço ambiental. O que o Brasil tem, ninguém tem. Se não der alternativa econômica para quem está na Amazônia, vai continuar desmatamento. E pela primeira vez, só para concluir, que você fala desse governo, pela primeira vez eu vejo esse governo dizendo, vamos parar de multar e vamos tomar uma atitude de regulamentar, de dar a essas pessoas, quem tem direito ao seu título, quem não tem, cadeia. Não é uma questão de ficar aplicando multinha, porque todos os outros governos aplicaram muitas multas. O índice de retorno de multas do IBAMA é 3%. Mas aí precisa combinar com o legislador para que as penas sejam cumpridas, que a sentença seja cumprida, porque aí já envolve para o outro lado que a gente... Agora, os agropecuaristas, né? Isso é uma situação que preocupa não só o mundo, como também os nossos produtores rurais. E aí você salientou muito bem no começo, dizendo da importância da exportação brasileira. Que é o que move esse país. Que é o que move esse país. Como é que estão os agropecuaristas nessa história? E, aproveitando, as ADINs do Código Florestal acabaram de ser votadas no Supremo Tribunal Federal. Então me fala do agropecuarista e me fala das ADINs. Certo. Eu vou inverter, como você gosta de bagunçar, vou bagunçar também. Pode bagunçar. As ADINs, o código, lembrando que é de 2012... Foram propostas essas ADINs, 4 ADINs 2013, foram julgadas no ano passado, 2018, e só saiu o acórdão publicado esse ano. Então é tudo a passos muito lentos no Brasil. A agropecuária não tem essa dinâmica e você sabe, é tudo muito rápido na agropecuária. A agropecuária brasileira tem uma grande vantagem, que é que nós temos clima, nós temos água, nós temos mão de obra especializada, tecnologia, a gente tem a Embrapa, que desenvolve tecnologia de produção de cerrado, que é maravilhosa. Mas o que a gente percebeu é que
faltava segurança jurídica, porque as leis foram mudando e jogando o produtor para uma ilegalidade, mesmo que ele não tivesse cometido as ilegalidades. E os que cometeram ilegalidades, desmatamento sem autorização, barrar curso d'água sem autorização, irrigar sem autorização, esses todos, na hora que eles querem vender os seus produtos, o boi para o frigorífico, a soja para o silo, para a cooperativa, para a Bunge, para a Cargill, ele tem que comprovar regularidade ambiental. Então, a forma do brasileiro produzir mudou. Está mais sustentável. Por isso que eu insisto que quem está colocando fogo e desmatando a Amazônia não é o produtor. Porque se o produtor fizer isso, ele é embargado pelo IBAMA, ele não vende o boi pirata da Amazônia, o grão que está produzido em área irregular não tem mercado, porque os compradores não conseguem mais comprar. Porque eles precisam ter a regularidade ambiental para poder vender lá fora. Então, o agropecuarista está combatendo essa prática ilegal. A própria ABAG, Serviço Rural, a Sociedade Rural Brasileira, fizeram um movimento para incentivar a regularidade ambiental. Porque para eles não interessa. Colocar fogo, o boi respira aquilo, não desenvolve. A soja, deposita aquela cinza em cima da soja, a fotossíntese fica prejudicada, não cresce a planta. Então, não faz sentido que seja o agropecuarista fazendo isso. Quem está fazendo é grileiro, é mineração ilegal, é vendedor de madeira ilegal. E aí falta também uma política de incentivo ao consumo da madeira tropical, nativa no Brasil. Se eu pudesse vender araucária, se eu pudesse vender ipê, se eu pudesse vender embuia, tinha gente plantando. Eu não posso, está tudo proibido. Ô Samanta, você falou no outro bloco sobre as ONGs, que eu chamo de ONG. O que é melhor? Tem como fiscalizar melhor, vistoriar melhor? Isso que o presidente também caiu de pau nessas ONGs que usavam de dinheiro até do exterior. Do Fundo Amazônia. Etc. Enfim. E tal. Ou é melhor acabar com essas ONGs de uma vez? Eu acho o terceiro setor, e eu digo terceiro setor porque aqui em Ribeirão eu sou presidente do Fundo Social e nós temos tantas entidades sensacionais que ajudam a cidade. Eu acho que o terceiro setor precisava só de um pouco mais de fiscalização. Quando a gente fala de ONG ambiental, eu fico muito preocupada, Edmo, porque eu digo assim, se eles estivessem preocupados com o meio ambiente, eles estavam trabalhando no saneamento básico, que é o principal fator de poluição do Brasil. 50% do Brasil não tem saneamento básico, é isso que polui água, é isso que polui mar, e não tem ONG cuidando disso. Por que só tem ONG cuidando de desmatamento para a gente não aumentar a fronteira agrícola? Vamos questionar um pouquinho também a intenção dessas ONGs. Por que só tem ONG internacional? As ONGs que ajudam aqui em Ribeirão são ONGs locais, que conhecem os problemas, que vão lá, que pedem ajuda de todo mundo, que são a união de pessoas de bem fazendo bem. Essas ONGs que entravam no Fundo Amazônia não tinham critério de seleção, não tinham monitoramento e não tinham nenhum protocolo de apresentação de resultado. Tinha que acabar com aquilo mesmo. Eu não pararia imediatamente com tudo, mas eu iria fiscalizar isso e criar tanto critério de inclusão, quanto critério de monitoramento e aí ver se os objetivos foram atingidos. Isso não estava acontecendo. Então eu entendo a revolta do presidente contra as ONGs. Mas ONGs são necessárias, o terceiro setor é extremamente positivo. O país ainda não tem condições de fazer sem. tudo. Não tem condições, não tem absolutamente. Então as ONGs são bem-vindas, desde que com a intenção sincera, o que eu sinceramente não acredito nessas ONGs internacionais, a grande maioria delas que está aqui dentro. Especialmente com relação à Amazônia. E desmatamento na Amazônia. Por que eles não estão brigando pelo saneamento? Inspeção veicular, desenvolver uma tecnologia para a gente poluir menos o ar das cidades. Por que não tem ONG cuidando do lixo? Nós temos aqui um índice de reciclagem baixíssimo, a gente podia fazer compostagem do orgânico. Não tem ONG cuidando disso, só de desmatamento? Peraí. Me fala do CAR. Cadastro Ambiental Rural, obrigatório a todas as propriedades rurais. Nós temos, foi um sucesso. Então, é isso que eu queria te perguntar. Deu resultado? Mas muito. Nós fizemos aqui, Edmo, em 4 anos, eu não vou dizer 2 porque foi muito rápido, mas assim, desde que foi regulamentado em 2014, que a lei é de 2012 e a regulamentação é de 2014, até o ano passado, 4 anos, nós temos 100% do Brasil cadastrado. É sensacional. Se você olhar o trabalho de mapeamento do CAR, você consegue ver o Brasil com todos os perímetros das propriedades rurais de cada um dos municípios. Mas como se conseguiu isso tão rápido? Porque cada um teve que fazer o seu,
Porque o sistema era bom, a Porque aqui no base Brasil, de por dados. você conseguir aderência em qualquer coisa que se solicite, é complicadíssimo. E isso vem ratificar o que eu acabei de dizer lá atrás, que não é o agropecuarista que quer destruir o meio ambiente, que ele está interessado em regularização ambiental, ele fez o seu cadastro ambiental rural e o próximo passo, que é o programa de regularização ambiental, para ele ver o que está faltando e poder regularizar. Eu estive em Brasília também falando sobre isso, a gente assistiu, vai ter uma análise do CAR eletrônica por parte do Serviço Florestal Brasileiro e ele vai poder aderir ao programa de regularização no próprio sistema. Então, por que deu certo? Primeiro, porque o produtor precisa dessa regularidade ambiental por questão de lei, punição, né, no Brasil e por questão de mercado interno e externo. Segundo, porque ele está pronto para isso. O produtor quer se regularizar, é o produtor que está regular, quer mostrar que ele é sustentável. É a agricultura mais sustentável do planeta, com reservas legais e áreas de preservação permanente. E por fim, o motivo pelo qual deu certo é porque não teve que o poder público fazer nada, ele só disponibilizou o sistema, quem fez foi o particular, então aí dá certo, né? Porque aí não enrosca, não tem corrupção, não tem nenhum problema de burocracia, era um sistema autodeclaratório e deu super certo o cadastro. Quem está falando a verdade? Os ambientalistas ou a presidência da República com relação a mais de 300 novos agrotóxicos liderados só esse ano? Quem falou a verdade? Quem fala a verdade? Nenhum, nem outro. A verdade, objetivamente, a verdade dos agrotóxicos é a seguinte: nós tínhamos, por parte do governo anterior, dos governos anteriores, um interesse em manter monopólio de grandes produtores internacionais aqui dentro. Então, assim, tinha lá um produto que estava proibido em tudo quanto é lugar e no Brasil ainda podia vender. Por quê? Porque demorava 10 anos para aprovar o produto novo. Então, aquela indústria multinacional que vendia aquele agrotóxico, o Brasil era um paraíso. Você acha que o governo não participava desse lucro? Para mim, é muito óbvio. A lei não mudou de agrotóxico. Por que liberou tanto? Porque ninguém mais tem interesse em manter monopólio de um cara que vende, eu vou falar aqui marcas, Novalgina, e de um cara que vende dipirona. É a mesma coisa. A Novalgina tem um nome, a dipirona é o complexo ativado. Por que se liberou mais de 300? Porque se liberaram genéricos. Acabaram com os monopólios, baixaram o preço. E aí, de molécula nova, Edmo, 2% disso que foi liberado. O restante é tudo genérico do que já tinha. Portanto, quebraram-se os monopólios das grandes multinacionais. Isso não é interesse do governo manter e era dos anteriores. E aí a gente cai novamente nos problemas de comunicação do governo na que não hora consegue falar defender isso. E quando você fala das multinacionais, você tem multinacionais que misturam muito, porque você tem produtos específicos de multinacionais que é voltada para o agronegócio. Sim. E você tem multinacionais que tem produtos no agronegócio, mas tem na farmácia, na indústria farmacêutica, tem um monte de coisa alimentícia. E aí fica difícil também ser... E o cara, ele se beneficia nos 3 lados, né? Porque ele começa com esse agrotóxico, com esse remédio e com esse alimento. Esse agrotóxico é usado nesse alimento que ele também tem monopólio. Ou então ele causa algum efeito para o uso deste medicamento. Então a gente precisa sair um pouco da caixinha e parar de pensar muito raso e começar a pensar nas intenções mercadológicas. O mercado, ele é impessoal, ele não quer saber se isso faz bem ou faz mal. E quando a gente libera esse tanto de agrotóxico, com um curto espaço de tempo, sem mudar a lei, é porque alguma coisa para trás estava muito errada. A gente precisa começar a pensar. Estamos no final do programa. Só diga para mim, não estamos andando para trás? De forma alguma. Não estamos desatentos? Muito menos. E com possibilidades de andar para frente? Fortíssimas, tanto na regularização fundiária, que é o que vai salvar a Amazônia, quanto na punição dos efetivos criminosos, grileiros, pessoal que vende madeira clandestina, mineração ilegal, que são as pessoas que têm que ser efetivamente punidas. Isso vai partir do governo ou do Congresso? Isso vai partir de ambos. Existem as leis que estão sendo melhoradas por parte do Congresso Nacional e existe um pacote por parte do Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a Agricultura que está para sair aí de medidas por decreto para aumentar essa punição, para aumentar essa efetividade. E por parte do governo também com a melhoria do monitoramento por satélite, satélites mais modernos que conseguem distinguir e fazer a mensuração do quanto está sendo desmatado para agir na hora.
né, que não vai ter esse lapso de tempo que tem o satélite, passa uma vez a cada semana aqui, vão fazer passar 3 vezes por dia para a gente ver o desmate em tempo real. Obrigado por estar aqui conosco. Agradeço. Olha, sensacional, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Quando o entrevistador é bom, ajuda. Semana que vem a gente está de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.